Bom, então vamos continuar aqui com o nosso lápis, certo? Essa daqui, na verdade, é a aula de fundamento da texturização. Já adianto que é uma aula um pouquinho complexa, porque a gente vai abordar várias etapas, assim como foi nos fundamentos da modelagem, só que é completamente diferente, né? Porque é outra parte aqui do Blender, basicamente. Só que, pessoalmente falando, é minha parte preferida. Então, eu vou ensinar essa texturização de uma forma bem simples, até porque a gente vai ver em cada um dos produtos uma texturização, né? Que se encaixa ali. E isso daqui é só para vocês realmente entenderem como funcionam os materiais dentro do Blender, certo? Percebam que aqui, do canto superior direito, a gente tem essas bolinhas. A gente tem a visão de wireframe, a visão normal de shading. A gente tem essa visão aqui, que é a viewport shading, que é tipo um preview do render. Eu diria que ela é como se fosse o render em tempo real do Blender, que é o Eevee, certo? É praticamente igual. Inclusive eu não uso o Eevee, mas o viewport shading para poder ter um previewzinho, em alguns casos pode ser interessante, porque muitas das vezes as pessoas não têm uma luz setada. Porém, a gente vai ter uma luz setada, porque eu vou ensinar vocês, na aula de Startup File, a gente criar uma luz pré-pronta, certo? Não reparem que o meu ficou todo roxo ali, agora vai estar como provavelmente vai estar o de vocês, tá? Se não tiver, porque o color de vocês deve estar aqui no meio. Mas enfim, isso daqui é uma coisa que vocês não precisam se importar agora. Eu tô só mostrando como que seria a visão dos cycles, tá? Mas a gente não vai usar ela agora. A gente vai usar só o Viewport Shading. Certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar uma outra aba aqui dentro do Blender para poder mexer nos materiais. Você pode criar tanto embaixo, certo? Mas nesse caso eu vou criar uma aqui na esquerda para ficar um pouco melhor de visualizar. Percebe que quando eu aproximo um pouquinho o meu mouse em algum dos cantos, ele vira tipo uma cruz. Essa cruz quer dizer que a gente pode clicar segurando com o botão esquerdo do mouse e puxar para criar uma nova aba. Isso funciona tanto na vertical quanto na horizontal, certo? E aí, se você quiser só voltar ela, você aperta com o botão direito quando tiver nessa setinha e você dá um Join Areas. E aí você escolhe qual você quer manter. Eu quero manter de cima, então eu vou deletar de baixo. Aí. Agora eu quero que isso daqui seja a minha aba de Shading, certo? Então a gente aperta nesse quadradinho aqui e vai em Shader Editor. Se de você estiver aparecendo alguma coisa semelhante a isso daqui, veja se está escrito World aqui em cima, tá? Se tiver, nenhum problema. É só você clicar aqui em World e mudar para Object, porque a gente quer mexer no material do nosso objeto, certo? Vou aumentar aqui. E bom, vamos. Primeiramente, eu quero explicar uma coisa importante para vocês. Tem uma diferença entre textura e material, certo? A textura, vou até escrever aqui para a gente ilustrar melhor. A textura, ela normalmente tem uma imagem, certo? E o material a gente trata como um shader. Tá? Estou explicando assim porque vai ficar mais fácil de entender, tá, gente? Então, o material ele é um shader, certo? E o que que é um shader? Um shader basicamente são nodes, são literalmente quadradinhos assim com algumas bolinhas que se ligam em outros para poder formar um material, né? Que é o que a gente chama normalmente de material procedural, mas não necessariamente ele tem que ser procedural. Eu estou explicando de uma maneira meio grossa porque é um pouco mais confuso. Por exemplo, toda textura tem imagem, mas nem todo shader tem textura. Então, porque tipo, a gente pode fazer ele 100% procedural, certo? Porém, nada impede de eu misturar o procedural, o shader, né, com a minha imagem. Na verdade, muitas pessoas fazem isso, misturam coisas procedurais com imagens para poder deixar mais realista. Eu estou explicando isso para vocês porque aqui a gente não vai mexer com textura, tá? A gente não vai mexer com imagem. Vocês podem, se vocês quiserem, podem até inclusive dar uma pesquisada sobre PBR, que é Physical Based Render, que são imagens que possuem mapas. Então você vai ter uma imagem de albedo, que basicamente é a cor base
Você vai ter um normal map, uma normal map aqui. Você vai ter um roughness. Às vezes a gente tem displacement. Em alguns casos, em alguns programas, no caso do Blender não, a gente usa muito raramente, mas alguns programas têm ambient occlusion, tem um mapa só de ambient occlusion. Então, todos esses mapas aqui, eles podem constituir um material PBR, que nada mais é que várias imagens que possuem informações, ou seja, informação de cor, informação de luz, vamos dizer que é luz, normal map é uma informação de que dá um fake 3D, vamos falar assim. Informação de roughness, que é a rugosidade, é o quanto alguma coisa brilha e o quão opaca ela é. Displacement, que nada mais é que mexer na sua malha e deixar ela para cima, para baixo e coisa do tipo. E Ambient Occlusion, que são detalhes de branco e preto que delimita onde é mais escuro e onde é mais claro, certo? Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas eu queria explicar isso para vocês entenderem por que que talvez vocês estão vendo um tutorial que o cara está usando uma imagem e a gente não está usando. Eu sou muito adepto ao shader procedural, certo? Porque o shader procedural te dá infinitas possibilidades. Embora seja difícil você pegar no começo, ele te permite fazer coisas muito interessantes e reutilizar os materiais. Então, por exemplo, se a gente fizer um material de plástico, a gente pode reutilizar ele, fazer outras configurações para ele. Então, eu acho que é muito interessante a gente já saber utilizar. Claro que eu não estou excluindo as imagens, tá? As imagens são muito práticas, por exemplo, para colocar alguma imperfeição em algum material, ou para usar como uma máscara. Mas, enfim, vamos continuar. É realmente uma introdução, por isso que eu queria dar esse fundamento para vocês entenderem a base. Eu vou tirar aqui o wireframe do meu lápis. Eu vou confirmar se o meu screencast aqui está ativado. Ele tá, mas não está aparecendo. Deixa eu desativar e ativar de novo. Aí, voltou a aparecer. Beleza. Vou clicar aqui no meu Viewport Shading. E, bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho dos materiais. Perceba que aqui no nosso outliner, aqui nas nossas propriedades, perdão, o outliner é sempre esse de cima aqui. Nas nossas propriedades, lá embaixo a gente tem uma bolinha escrita material. Se a gente clicar, é sempre legal para a gente poder saber os materiais que está no nosso objeto. Mas não é muito legal ficar mexendo diretamente por aqui, porque a gente vai um pouco mais além aqui nesse curso, certo? Embora não seja um curso só de materiais, eu pretendo fazer um só sobre texturização procedural, porque é um conteúdo um pouco mais avançado, é um conteúdo mais denso, que dá pra gente fazer muitas coisas. Então aqui a gente vai ficar um pouco mais na parte rasa, para não ficar muita coisa pra cabeça. Vamos apertar aqui em New, e bom, vamos ter a nossa base lápis. Para renomear, é só você clicar. Só você dá um New, ó, você clica aqui e você pode renomear o seu material. Perceba que foi criada alguma coisa aqui. E aqui você consegue se movimentar da mesma forma que na viewport, certo? Então se eu apertar Alt Shift e clicar, eu consigo puxar. Tá bom? Ou se você apertar com o scroll do mouse também, você consegue puxar. O que a gente tem aqui? Isso daqui é o Principal BSDF. É o material principal do Blender, o material, digamos que o material universal que a gente tem dentro do Blender. Ele é universal porque ele faz muitas coisas. Então vamos começar aqui bem do comecinho. A gente tem as cores. Então eu vou deixar ele vermelho, por exemplo. A gente tem o metallic. Então a gente pode delimitar o quão metálico vai ser o nosso material. A gente tem a rugosidade, que é o que eu falei, é o quão opaco ou quão brilhoso ele vai ficar. Falando de um modo meio grosseiro, porque tem uma outra configuração que também mexe um pouco nisso. Mas ó, muito rugoso e pouquíssimo rugoso, né? Que brilha muito. A gente tem o IOR. O IOR é uma coisa que a gente normalmente só pesquisa os valores, tá? Você não precisa saber necessariamente. Claro que você pode ter uma liberdade artística se você precisar de um IOR diferente, mas ele nada mais é que o índice de refração. Ou seja, qual é a refração do material. Por exemplo, se eu não me engano, vidro é 1,45, água é 1,3.
e por aí vai. Eu posso ter invertido um ou outro, mas a gente não precisa saber isso de cabeça, tá? E isso também nem, não necessariamente quer dizer que se você colocar essa água vai ficar mais realista. Tudo depende da situação onde ela se encontra, tá? A gente tem o alfa, né, que é basicamente se ele vai ficar transparente ou se ele vai aparecer. E aqui a gente começa a ter umas coisas a mais. Vamos falar sobre o subsurface. Eu vou colocar numa tonalidade um pouco mais alaranjada. Vou tirar o meu metallic, tá? E eu vou voltar o meu roughness para o que ele já estava, que era 0,5. Para eu poder explicar um pouquinho do subsurface para vocês. Porque eu acho que eu nem vou conseguir muito nessa visão de render. Mas tudo bem. Sabe quando a gente coloca uma lanterna no dedo e ele fica vermelho? A gente consegue ver o sangue, a gente vê a luz transpassando pelo dedo. Isso é subsurface, certo? O subsurface é essa luz passando por um objeto. Como se fosse uma vela. Quando a gente exagera muito no subsurface, normalmente as coisas ficam parecendo uma vela. Ó, eu vou aumentar aqui o subsurface para vocês verem. Vou aumentar o scale dele. Como eu imaginei, não aparece nada. Eu vou vir para o modo de render. Não precisa se preocupar com isso aqui que eu estou fazendo, tá? É só para mostrar para vocês. Vocês não precisam fazer isso daqui. Pronto, agora vocês conseguem visualizar melhor. Ó, sem o subsurface, perceba que ele está normal, certo? Eu vou até diminuir um pouco a rugosidade. E agora eu vou começar a aumentar o subsurface. Ó, perceba que tem luz transpassando nele. Não sei se essa é a palavra correta, mas dá para ver que ele está absorvendo a luz está passando por ele. Tanto é que se eu aumentar a escala, então, ó, virou uma vela, basicamente. Tem muita luz passando por ele. E aqui no subsurface a gente tem esse radius, que nada mais é que RGB. Então, se eu mexer aqui e diminuir o red, eu vou ter mais tonalidade verde. Se eu aumentar o verde, vai puxar mais para o amarelo. Se eu aumentar o azul, vai puxar mais para o magenta, porque agora a gente tem mais azul e mais vermelho. Então perceba como que estava e como que ele foi ficando, certo? Então é isso que é o subsurface. Vou deletar isso daqui que eu fiz. Vou voltar pro viewport shading, que é o que a gente estava, para ficar igual ao de vocês, certo? Bom, o specular. Especularidade nada mais é que, se eu fosse resumir, é o reflexo, certo? Então vamos visualizar aqui o reflexo. Se eu pegar o IOR do meu specular, né, o IOR level, e eu diminuir, eu basicamente falo que não existe reflexo no meu objeto. Eu posso ter o roughness extremamente baixo. Se ele não tiver reflexo, nada para refletir, ele vai ficar opaco. Por isso que eu falei que dizer que o roughness deixa brilhoso e opaco não está exatamente correto. Porque a gente tem esse specular. Então, se eu aumentar muito o specular, ele vai ter muito reflexo e brilhar muito, certo? Vou voltar ele para o ponto 5. E a parte legal é que o Principal BSDF, que é esse material universal, ele mudou. Ele não era assim antigamente. E então agora a gente tem um controle mais fácil sobre a tonalidade do nosso especular. Né? O nosso specular. Então isso é muito legal, porque eu posso simplesmente dizer que o meu material, que é laranja, tem um reflexo azul, por exemplo, ou verde. Ou, na maioria dos casos, a gente pode pegar a nossa própria cor e puxar o reflexo um pouco mais para ela, para que fique mais interessante o material. Tá vendo? Ó, vou voltar aqui para o azul para vocês verem. Ó, o azul, quando eu puxo um pouquinho mais para o nosso material. Isso é interessante porque a gente consegue um reflexo com uma tonalidade específica, sem que a nossa luz necessariamente tenha que ter essa tonalidade, certo? Até porque ter esse controle é mais interessante para esses materiais, porque cada material é de um jeito, certo? Bom, agora que a gente já viu o espécula, eu vou resetar ele aqui só para não afetar os outros. A gente tem o transmission, que nada mais é que vidro, tá? Quando a gente coloca o transmission no máximo, ele vira vidro, certo? Vou diminuir aqui, dá pra ver até a transição dele aqui. O coat eu gosto muito de utilizar em diversas situações.
Primeiramente, eu vou colocar o nosso roughness em 0,35. Ele normalmente é 0,5. Só para eu mostrar para vocês o que que é o coat. Nada mais é que uma camada de verniz. Então é uma camadinha a mais de brilho. O legal do coat é que, por exemplo, a gente pode colocar uma camadinha a mais de brilho, ó, vocês vão ver que vai brilhar mais. Só que a gente pode colocar rugosidade nessa camada de brilho. Então realmente parece um verniz, parece um material mais acabado, sabe? Mais bem acabado, que foi polido, alguma coisa assim. E a gente também pode mexer na tonalidade desse clear coat, dessa camadinha a mais de brilho, que dá mais um controle acima de um material. Tanto é que a gente pode também mexer no IOR dele. Mas normalmente a gente não mexe. Certo? O sheen. O sheen, pra mim, ele é como se fosse o material para fazer tecido. Tá? Ele é muito bom para fazer tecido, no geral, porque a maneira mais fácil de explicar é como se ele criasse um leve degradê nas bordas, como se deixasse esfumaçado o nosso material. Até porque às vezes quando o tecido ele está em contato com a luz, ele fica um pouco mais esbranquiçado, um pouco mais fumê, certo? Então, ó, se eu aumentar aqui o weight, ó, perceba que está ficando um pouco mais esbranquiçado, tá vendo? Isso daqui é muito bom para tecido porque é a maneira que o tecido normalmente reage com a luz. Claro que vai variar de tecido para tecido, né? Um cetim, um linho, cada um tem a sua variação. Porém, no Chic a gente também pode mexer no roughness dele. Então, quanto mais rugoso, mais intenso ele fica em relação à cor. Quanto menos rugoso, mais fino ele fica. E a gente também pode mexer na tonalidade dele. Então, normalmente eu gosto de pegar a cor e deixar ela bem clarinha para poder simular normalmente como que seria a luz batendo no tecido ali. Vou voltar aqui, vou zerar ele. Emission. Nada mais é que emissão, é brilhar. Realmente começar a brilhar, ele começa a emitir luz. A gente pode alterar a cor aqui. Esse Thin Film aqui a gente normalmente não usa. Eu não uso, então eu nem até vou pular ele. Uma coisa que eu deixei passar. Aqui no Specular, a gente tem isso aqui chamado Anisotropic. Normalmente a gente só usa isso quando vai fazer alguma coisa relacionada a carro, tá? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu vou deixar ele brilhando muito. E quando eu mexer no Anisotropic, ó, não vai dar para perceber aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma movimentação que dê para entender. Colocar nos cycles aqui, fazer aquilo lá de novo. Vou botar um point. Não precisam fazer isso aqui, tá, gente? Fazendo só para mostrar para vocês. Tá, dá para entender mais ou menos. Então, vendo como tá duro esse reflexo aqui, se eu aumentar o anisotrópico, ó, ele vai ficando um pouco mais aberto, um pouco mais blur, sabe? Ele fica um pouco mais blur. E aí eu tenho o anisotropic rotation, então eu consigo ter meio que como se eu estivesse rotacionando o meu blur. Então, tipo, ele fica mais blur de um lado e mais sharpen de outro, mais blur do outro. Isso aqui funciona muito mais com o carro por causa dos shapes diferentes que o carro tem. Vou deletar a point light, vou voltar para o meu viewport shading. Tá? E bom, é isso. Esse é o nosso principal. Eu sei que é muita coisa, mas é importante saber, porque a gente vai usar muito, muito mesmo ele. Estou zerando tudo aqui. Inclusive, uma curiosidade, se você quiser zerar um Node, é só você clicar nele e apertar o backspace do teclado. E aí ele zera completamente. Bom, vamos começar aqui fazendo o nosso material da base do lápis. Bom, eu vou querer que o meu lápis ele seja um preto bem escuro voltado pro rosa, ó. Bem escuro aqui, voltado pro vermelho, na verdade. E aí eu vou deixar ele bem brilhante, mas também não tanto. Vou deixar em ponto 4, porque aí eu vou colocar uma camadinha de verniz nele. Então eu vou aumentar um pouquinho o meu coat, deixar em ponto 2 e vou deixar o roughness dele em ponto 15, que é menos da metade do meu roughness normal, certo? Então é uma camadinha de verniz que a gente colocou ali. Beleza, por aqui já tá ok. Vamos manter simples, porque a gente ainda vai abordar cada vez mais sobre os materiais. Só que agora tem que ter mais material. Tem que deixar mais completo aqui o meu lápis, porque ele está com material só.
é só você clicar nesse maisinho aqui. Mas perceba que ele não criou um material ainda, ele criou um slot de material. Aí a gente tem que clicar aqui em New e vamos ter sempre aquela organização de renomear os materiais para a gente não se perder depois, certo? Bom, eu vou chamar esse daqui de madeira underline lápis. E agora vem a parte que é bem importante de eu explicar para vocês. Se a gente apertar Tab, a gente precisa fazer com que esse material seja grudado, né, assimilado no nosso objeto. Então a gente vai vir no modo de face, vou apertar 3 aqui, vou selecionar clicando duas vezes aqui, segurando o Shift, duas vezes também. Se eu clicar no meu madeira lápis, perceba que eu tenho um Assign. Se eu clicar em Assign, ele vai assimilar. Só que a gente tem um problema aqui. Lembra que eu falei que a nossa subdivisão ela arredonda as coisas? Quando a gente tem pouco polígono, ela realmente arredonda, só que ela arredonda demais. Então aqui a gente tem pouco polígono que está sendo bem arredondado. Então o material está sendo distorcido. Nesses casos aqui, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de aplicar um nível de subdivisão, e aí eu aperto o Ctrl 1 para aplicar o segundo nível de subdivisão aqui. Porque agora, se eu apertar Tab, eu tenho mais uma camada aqui que eu posso simplesmente clicar duas vezes, vou clicar aqui embaixo também, vou clicar em madeira lápis e dar um Assign. E agora funciona bem mais interessante. Eu vou clicar aqui também duas vezes, aqui também e aqui. O resto vai ser a parte do grafite. Não, na verdade eu vou colocar em mais um para parecer que o nosso grafite realmente está saindo bem na divisão aqui. Beleza. Vou selecionar esse aqui também. Ótimo. Agora que a gente selecionou o nosso madeira lápis, tem uma coisa interessante também. Se a gente vier no modo Edit Mode, você tiver que, por exemplo, eu preciso fazer um ajuste só na parte da madeira do meu lápis. Não tem problema. É só você vir no material que você já assimilou aqui e clicar em Select. E aí ele vai selecionar para você, certo? Bom, agora a gente vai fazer um material de madeira bem simplesinho aqui. Vamos colocar a cor da madeira, que seria mais ou menos um alaranjado mais puxado para o amarelo. Diminuir um pouco aqui a tonalidade dela. A rugosidade da madeira, sem sombra de dúvida, é alta, bem alta. Então eu vou colocar em 0,8. Espero que as motos não estejam atrapalhando, porque eu moro do lado de uma avenida e às vezes é difícil, não tem muito como o que fazer. Só que está muito liso. O lápis normalmente não é liso assim, né? Então vamos colocar o nosso primeiro node aqui. Vamos apertar Shift A, igualzinho na viewport, para adicionar um objeto. E eu normalmente pesquiso os nodes, tá? Porque eles já estão todos na minha cabeça, então eu vou só pesquisando. Mas se você quiser dar uma vasculhada aqui em todos os nodes que tem, eu acho maravilhoso você olhar, ver que tem vários nodes diferentes. Alguns nodes pré-prontos, por exemplo, de vidro, tem node de cabelo, node de toon, e entre outros. Mas o que a gente vai procurar aqui agora é uma coisa chamada Noise Texture, certo? Vou clicar aqui. Beleza. E agora é uma coisa que eu vou explicar na próxima aula mais a fundo, mas a gente vai ter que fazer isso aqui. Vamos clicar aqui em Edit, Preference. Você vai vir em Add-ons, vai vir em Search Add-ons e você vai escrever Node Wrangler. E aí eu preciso que você ative esse add-on aqui. Tá? É um add-on nativo do Blender. Eu não sei se o de vocês vai aparecer aqui na aba de add-ons. Se não aparecer, vocês vêm nesse Get Extensions aqui e você pesquisa Node Wrangler aqui e provavelmente vai aparecer para você, certo? Ativado aqui esse add-on. Ele é maravilhoso, eu não consigo imaginar sem ele. Eu sei fazer sem ele, mas ele acelera demais o trabalho. Eu uso ele há anos, muita gente usa e ele realmente é maravilhoso. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar Ctrl Shift e vai clicar com o botão esquerdo do mouse no Noise Texture. Agora a gente está visualizando só o nosso Noise Texture. Então a gente consegue ver como ele está no nosso lápis. Agora que vai vir o motivo da gente ter colocado esse addon. Se a gente tiver com o node selecionado e apertar Ctrl T, a gente faz toda a organização de mapping, de mapeamento de um node, certo?
Porém, por exemplo, se a gente clicasse no Principal e apertasse Ctrl T, ele ia criar um Image Texture, porque a gente não tinha nenhum node anterior ali, então ele imaginaria que precisaria de uma imagem. Tá? É bom eu explicar isso também para vocês. A gente colocou o Map. O Mapping ele nada mais é do que um mapeamento, né? Ele mesmo diz. Só que a gente tem as coordenadas do nosso mapeamento. Então, por exemplo, a gente tem o Generated. Ele está gerando aqui para a gente o que a gente está visualizando agora. A gente tem o Normal, que ele vai fazer de acordo com as normais do objeto. Muito raramente se usa isso aqui, tá? A gente tem o V, que é uma coisa que a gente vai ver depois mais para frente, mas o V, como eu vou explicar? Sabe, talvez quando você estava no colégio, alguma coisa assim, e você tinha que fazer um cubo, uma pirâmide, algumas coisas de papel, né? E aí eles eram planificados, ou quando você pega uma embalagem de alguma coisa e você abre ela e você vê ela toda aberta. Essa planificação é basicamente como a UV funciona. A UV nada mais é que um desdobramento da sua peça 3D numa peça 2D, certo? A gente também tem o Object, que de longe é um dos que a gente mais vai usar, tá? Porque ele vai delimitar aqui o tamanho do nosso material de acordo com o objeto. E esse daqui é muito usado no procedural, tá? Porque ele é muito mais funcional no procedural. Ele tem seus problemas, que eu já notei bastante, já tive bastante problema com isso, que às vezes nas animações, dependendo se o objeto tiver alguma deformação, algum rig, alguma coisa do gênero, pode ser que a textura meio que se movimente junto com ele. Mas é um detalhe, né, que a gente consegue burlar depois usando a UV, usando o Generated, a gente vai testando, né. Isso aqui, o trabalho aqui de fazer coisas nodais é muito de ficar testando, a gente testa muita coisa. A gente tem o Camera, que meio que delimita uma área para o material, de acordo com a nossa câmera, ó, se eu ficar girando aqui, o material gira junto, não uso, mas eu vou explicar para vocês. Tem o Window, é um processo semelhante com o da câmera, ó, ele é de acordo com o que você está visualizando na janela, e esse Reflection aqui, tá? Mas não precisam se importar muito com eles não, eu prefiro que vocês foquem mais no Generated, no UV e no Object. No momento a gente vai usar o Object, certo? Então vamos lá. Então a gente está tendo uma coordenada, está mapeando um noise. Esse noise, ele tá meio arredondado, né? Como se tivessem várias bolinhas aqui no nosso lápis. O lápis, quando a gente vê ele, ele é como se fossem várias sucções, assim, bem distorcidas, né? Normalmente quando a gente aponta ele, fica um pouco mais retinho, mas é uma maneira da gente visualizar isso. Então, como a gente pode simular? A gente pode simplesmente pegar isso aqui e escalonar, porque a gente pode fazer coisas infinitas no procedural. Então a gente vai descobrir qual que é a escala que está criando isso. Ó. O X já funcionaria, o Y não tanto, e o Z também funcionaria. Ó. A gente pode deixar o Z bem pequenininho, ó, e ele iria funcionar. Mas eu acho que eu vou mexer no X. Vamos mexer no X aqui. Ó. Eu vou aumentar bastante o X. Eu vou deixar o X, na verdade, em 10. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou diminuir a escala da nossa textura do noise, certo? Algo mais ou menos assim. Deixa eu ver se a gente consegue movimentar algum outro aqui. A gente realmente tem que ir testando, tá, gente? Ó, eu vou mexer um pouquinho no eixo Z, porque eu achei que essa sequência aqui ficou mais legal. Vou selecionar eles com Box Selection, puxar um pouquinho para o lado, para eu ter um pouco mais de espaço. Agora que a gente tem isso daqui, a gente aperta Shift A e vamos colocar uma coisa que a gente vai usar demais, chamado Color Ramp. O Color Ramp nada mais é que os levels do Photoshop, caso você mexa no Photoshop. E explicando de uma maneira bem simples, é o controle de intensidade de preto e branco que a gente tem no nosso material. Conectei esse FEC de Factor do nosso Noise Texture no Color Ramp, apertei Ctrl Shift Click no Color Ramp para poder visualizar. E agora a gente consegue aumentar os pontos pretos, ó, e aumentar os pontos brancos para a gente poder ver como vai ficar mais interessante, certo? Eu queria só para poder fazer um ajuste pequeno, eu realmente não quero mudar a forma que tá. E agora vocês vão entender o motivo.
Eu conectei aqui sem querer, eu vou desconectar. Vou puxar um pouquinho pro lado. Vou apertar Shift A e vou procurar uma coisa chamada Bump. Lembra que eu comentei que quando a gente mexe com PBR, com imagens, né, o Physical Based Render, a gente tem um mapa chamado Normal Map. Então, como esse mapa tem que ser uma imagem, ele tem várias especificações para poder funcionar e tudo mais, aqui, normalmente no procedural, a gente usa o bump, que ele nada mais é que converter materiais, né, informações preto e branco, cinza e tudo que aparece daqui, em um normal map. Então, quando eu conectar esse color na altura, no height, se eu apertar Ctrl Shift Click no bump, eu vou conseguir visualizar como que ele funciona. Olha só que loucura. Isso daqui são informações de o quão alto e o quão baixo estão as coisas na visualização do 3D. Vocês vão ver isso agora. Se eu pegar o meu bump e conectar no normal, ele vai ficar um pouco exagerado, mas ó, é como se a gente estivesse criando elevação, né? Uma ilusão de que as coisas estão elevadas, mas na verdade não estão, elas estão normais, certo? Vou colocar minha visão de frente. E agora eu vou mexer no strength, vou diminuir bastante o meu strength, bastante mesmo. Já percebi uma coisa, está muito grande, né? Claramente está muito grande. Então eu vou começar a aumentar minha escala. Eu vou aumentar minha escala em 7, certo? Vou deixar o meu bump em 0,2 e eu vou mexer um pouquinho na rotation aqui para ver. Vou mexer no location para ver. Deixa eu ver. Talvez eu diminua um pouco o tamanho e coloque um pouquinho de detalhe nela. Aqui no Noise, ó, vou apertar Ctrl Shift Click. A gente tem uma coisa chamada detalhe. Então, ó, se eu diminuir tudo, ele vai ficar sem detalhe nenhum. Se eu aumentar bastante, ele vai ficar mais detalhado. Eu vou deixar em 8 aqui. A gente tem o Roughness também. O Roughness é como se ele meio que misturasse os tons de preto e branco e puxasse um pouco mais para o cinza. Certo? Ele dá uma mesclada melhor no material. Vou deixar em ponto 8. E agora eu vou apertar Ctrl Shift Click no Principal BSDF para ver. Legal, já tá ficando interessante. Principalmente quando a gente visualiza de longe, tá vendo? Mesmo que sejam detalhes bem sutis, a gente consegue ver que eles afetam como a iluminação afeta o objeto. Então dá para perceber aqui que tá um pouco mais rugoso, que as luzes estão entrando no noise. Só acho que tá muito pequeno, como ele vai ser um lápis, né, e vai ser visto à distância, eu vou deixar em 3 aqui, que é uma quantidade razoável para aparecer. Eu vou puxar um pouco os tons pretos para cá e os tons brancos para cá, só para eu ver a diferença que vai dar. Se eu puxar muitos tons brancos, entendi, fica até mais interessante. Porque aí a gente vai ter partes que estão com essa elevação e vão ter partes que não estão com essa elevação. Puxar um pouquinho. Uma coisa que a gente pode fazer também, nada impede a gente de, por exemplo, como que está funcionando aqui? As informações pretas, elas basicamente são as informações que estão sendo afetadas pelo bump, né? O preto é o que está dizendo ali que realmente tem alguma elevação, e o branco aqui ele está dizendo que não tem nenhuma elevação. Então é como se o branco fosse a ausência de informação e o preto fosse a existência da informação no nosso bump. Ou seja, se o branco está dizendo que não tem nada, ó, estou puxando para cá e está começando a sumir. Eu poderia deixar aqui formas interessantes e algumas planas, e aí eu simplesmente deixo o meu branco um pouco mais cinza. Ó, até ele também ter algum tipo de informação. Vamos puxar aqui. Tá. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa importante. Eu vou ter que explicar isso para vocês por quê. O bump funciona diferente no viewport shading, tá? No Cycles ele funciona da forma que ele deveria. Então, vamos apertar Shift A, vir em Light e criar uma Point Light. Não se preocupe muito com isso agora. Vamos puxar a nossa Point Light aqui para cima, apertar aqui em Render para visualizar o nosso Cycles e vamos clicar aqui nas configurações da nossa luz e aumentar o Radius dela. Tá? Pode aumentar o Power também, porque a gente quer só visualizar aqui o que está acontecendo.
Vou puxar ela um pouquinho pro lado. E vou aumentar mais ainda o meu power, porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui no material. É só para a gente entender mesmo, porque a gente ainda vai mexer nessa iluminação, certo? Vou dar um zoom aqui. Ah, ó, o nosso material está bem interessante. Vou pegar o que estava branco aqui, ó, vou deixar branco de novo. Agora a gente consegue visualizar. Eu vou dar bastante zoom, tá? Só para vocês conseguirem entender. Tô vendo essas partes que estão lisas aqui? É a informação que está branca. Se eu começar a escurecer um pouco ela, pera aí, que ela deveria estar aparecendo. Perdão. Confundi aqui. Ah, não, tá correto. Ó, eu vou baixar aqui um pouquinho, certo? E aí eu vou deixá-la um pouco mais escura. Quando eu apertar em Ctrl Shift Click, vocês vão entender aqui o que está acontecendo. Uma coisa importante para a gente sempre se atentar é que quando a gente deixa as coisas muito escuras, tem uma coisa, e quando deixa muito claro, é outra. Mas o cinza, ele chega no meio termo. E quando a gente usa muita rugosidade, ele fica muito cinza, tá? Se eu deixar com menos rugosidade, ó, o preto e o branco ficam muito mais claros aqui, certo? Fica muito mais óbvio. Quando eu aumento o meu roughness, independente se isso daqui é cinza ou se ele é branco, a gente continua sempre numa tonalidade acinzentada. É como se a gente estivesse neutralizando o material. Mas enfim, não precisa se preocupar com isso aqui não. Essa aqui é só uma introdução mesmo. A gente vai levar isso aqui bem mais além depois. Certo? Vou puxar aqui mais um pouquinho, só para poder ter uma variação mais interessante. Beleza. E agora, por último, vamos fazer a pontinha no nosso material. Certo? Então a gente vai clicar aqui, vamos lá clicar no maisinho e dar um new. Eu vou chamar de grafite lápis, embora pareça mais um lápis de olho, né? Mas eu vou chamar de grafite, tá tudo bem? E agora eu quero selecionar essa partezinha aqui de cima. Vou apertar Tab e, bom, acho que a maneira mais interessante aqui vai ser a seguinte: a gente selecionar o base lápis, ó. Eu cliquei aqui, dei um Select. Agora eu vou apertar Alt Z para visualizar tudo. Segurando Ctrl, eu vou fazer uma seleção e deletar ela. Agora eu posso clicar aqui em grafite e dar um Assign. Aperta Tab para sair do modo de edição. Percebam que o meu Cycles ele está rodando infinito, tá? Isso é uma coisa importante eu comentar no momento. Para você não deixar ele rodando infinito, para ele rodar infinito ele tem que estar em zero, tá? Vamos colocar em 256. Ó. Perceba que isso aqui é um Sampling Viewport. Então é o que a gente está visualizando aqui de samples. Tá? Depois eu vou explicar melhor sobre render quando a gente fizer o nosso primeiro render. Mas por enquanto vamos só deixar assim. Agora, na parte do Graphite Lápis, eu vou simplesmente vir aqui em Base Color e vou colocar uma cor interessante. Vou colocar um vermelho um pouco mais escuro. Assim, beleza. Até um pouquinho mais escuro. E aí, eu vou aumentar a minha rugosidade, vou botar ela em 0,7. Só que eu vou usar um pouquinho de subsurface nesse caso. Vou aumentar o meu subsurface e eu tenho que aumentar a escala dele. Para a luz transpassar, mas só um pouquinho. Não posso deixar ser demais para não ficar estranho também. Ponto 1. E aí, por último, eu vou vir aqui no meu coat, vou aplicar um pouquinho de clear coat para parecer que ele está levemente molhado. Né? Uma pontinha levemente molhada aqui. E não vamos esquecer do nosso noise. Nesse caso aqui vai ser bem interessante a gente colocar o noise. Então vamos apertar aqui Shift A, Search, vamos escrever aqui Noise Texture. Lembra do Ctrl T? Vou apertar Ctrl T, vou mudar para Object, apertar Ctrl Shift Click no meu Noise Texture para visualizar. Eu vou aumentar bastante a escala dele porque eu quero parecer que é levemente poroso o meu lápis, certo? Vou aumentar bastante a escala, vou aumentar bastante o detalhe, vou deixar em 10. Vou aumentar a rugosidade. Vou até diminuir um pouco a escala, foi muito. Vamos dar um zoom. E aqui nesse Lacunality dá para aumentar também, porque ele aumenta a quantidade de detalhes. Ó.
É meio difícil explicar como ele funciona, mas perceba que se ele estiver pequeno, todas as pontas, os pontos aqui de detalhe do noise estão muito separados. Quando eu aumento bastante o Laconality, eles ficam mais juntinhos. Se a gente colocar o mouse em cima, a gente consegue ler aqui, né? The difference between the scale of if two consecutive octaves. É exatamente isso que eu expliquei. Então é a diferença de distância entre cada uma dessas ilhas de detalhe, certo? Então assim vai ser muito mais interessante, porque aí parece vários pontinhos. Eu acho que nem precisa de tanto detalhe, eu vou colocar em 5. Vou botar a rugosidade em 0,6. A gente ainda tem alguns pontos com menos rugosidade. E a distorção. Eu vou colocar um pouquinho de distorção aqui. Só um pouquinho. Vou botar 0,1. Legal. Se não ficar muito legal, a gente só volta e ajusta. Vou apertar Shift A, vou dar um search e colocar um bump. O factor vai no height, o normal vai no normal. Não é nesse normal, hein? O normal do coach, não. É no normal aqui em cima do principal. Vamos apertar Ctrl Shift clique no principal. Vamos visualizar como tá. Beleza. Então agora a gente tem que diminuir bastante. Ó, vou colocar em 0,1. Beleza. Deixa eu dar uma olhada se a gente aumentar lá quando a é uma boa. Ou diminuir. Vou deixar em 3. Ó, o roughness eu vou deixar ele em 0,6 mesmo. E o detalhe vou deixar em 5. Só a escala que eu vou deixar em 15. Só que aí o meu bump eu vou deixar em 0,5. Não, 0,05, perdão. Só que agora eu tô achando que tá brilhando demais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no meu coach, vou retirar o coach por enquanto. Só que o que eu vou fazer agora é colocar um color ramp, ó, adicionar um color ramp. E lembra que eu falei que basicamente o preto e branco é a gente mexendo sobre a ausência de algo e ter algo. Isso vale para rugosidade, para todas as coisas que estão aqui. Então, ó, eu vou ligar o Factor aqui, vou ligar o Color no Roughness. Se a gente puxar o preto aqui, ele vai ficar bem mais rugoso. Se a gente puxar bem menos rugoso, perdão, bem mais brilhante. Se a gente puxar o branco, ele vai ficar bem mais rugoso, certo? A gente só tem que tomar cuidado para não parecer mofo, né? Mas vou apertar em Ctrl Shift clique para visualizar. Beleza. Bom, vou voltar no Principal e o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou pegar a parte branca e eu vou começar a deixar ela mais escura, para ela começar a brilhar um pouquinho. Legal. E agora eu vou pegar a parte preta e vou deixar ela um pouco mais clara, para ela não brilhar tanto, certo? Vou deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Pronto, agora a gente tem uma pontinha levemente úmida. Ela pode até ficar um pouquinho mais aqui. Aí, agora sim. Vou deletar aqui essa luz. Vou vir aqui no nosso Viewport Shading. E esse é o nosso lápis, com 3 materiais, certo? Então, olha só, no fundamento a gente já mexeu com um material procedural, certo? Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho sobre addons, mas logo mais a gente volta aqui no nosso lápis para a gente poder fazer a nossa startup file. E aí a gente pode, inclusive, colocar o nosso lápis lá e fazer o nosso primeiro render. Não estava planejado, mas eu acho que vai ser legal para a gente ter uma primeira ideia de como funciona, certo? E aí, se vocês quiserem simplesmente salvar aqui, acredito que vocês já devem ter procurado sobre isso, mas é só vir aqui em File e dar um Save As, e salvar onde você quiser, certo? Bom, te vejo na próxima aula e até mais.